Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do RF Debate. Debate não. O que é? É debate? Ixi! Eu confundi. Não, mas tudo bem. Painel regional. Exato. Pensei nisso. Desculpa. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição, aqui um episódio do RF Debate. E hoje o nosso tema é para falar sobre corridas de rua. Elas viraram uma verdadeira febre no Brasil. A cada fim de semana, milhares de pessoas vestem o tênis e vão às ruas em busca de saúde, superação e bem-estar. Mas será que todos realmente estão preparados para esse tipo de esforço? Como o crescimento das provas impacta o esporte e a segurança dos corredores? Ana Cecília Pereira, minha parceira para todas as aventuras. Parece que corrida é tranquilo, mas é preciso garantir segurança, não é mesmo? Sem dúvida alguma. A corrida está crescendo tanto que a gente até garantiu um espaço para ela, né, no Ligados no Esporte, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, porque eu percebi essa movimentação. Até eu estava indo correr, a Noêmia chegou e falou assim, escuta, e se vocês dessem mais espaço? É claro que eu topei na hora, já tinha... O bichinho tava me rondando, viu, Noêmia? Eu vou ser bem sincera, tava me rondando. Mas aí depois desse quadro do Ligados no Corre, ele me picou de vez e eu percebi justamente esse aumento de pessoas praticando a corrida. E eu acho que eu sou a própria persona desse quadro, porque eu saí correndo que nem uma... doida, vamos colocar dessa forma, já que você gosta de me expor aqui no RF Debate. É que a gente gosta de arrastar todo mundo para a corrida, né? Porque aquilo que a gente acha que é bom, a gente quer para todo mundo que seja bom. A gente quer, assim, quando uma coisa é muito boa, eu quero que todo mundo faça, porque é muito bom. E foi o que aconteceu com a corrida, né? Todo mundo que eu vejo, que eu convivo, eu acabo levando para esse mundo. Mas é preciso garantir a segurança, né? E daí a gente conversando, a Ana falou, não sabia que tem uma associação que fala sobre isso? E daí a gente foi atrás, a gente encontrou a Abrácio. E o nosso convidado de hoje é o Douglas Vieira de Melo Cerqueira, diretor de comunicação e marketing da Abrácio. A Abrácio, o que é? A Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor. Ele vai explicar também um pouquinho sobre isso, que é uma tendência que está crescendo bastante. Douglas, bem-vindo, Douglas. E eu gostaria de começar perguntando para você um pouquinho sobre a Abrácio. Como que surgiu esse movimento? Por que vocês viram essa necessidade? Perfeito. Obrigado. Na verdade é Abracel. Abracel. Isso. E a Abracel, ela surgiu logo após a pandemia ou dentro, né, da pandemia, onde naturalmente, né, pelos motivos da época, os eventos esportivos e todos os outros, né, foram impedidos de acontecer, né, por conta do protocolo sanitário. E com isso, os organizadores, né, de eventos esportivos se uniram para tentar achar um caminho, né, para poder discutir o retorno, fazendo isso de maneira segura, de maneira consistente. De lá para cá, houve, sem dúvida, um crescimento muito grande, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa mudança, né, na forma de comportamento do público. E, sem dúvida, que a Abracel, nesse contexto, ela seguiu apoiando, né, os organizadores em uma série de demandas. Douglas, eu comentei, né, na abertura que eu sou a própria persona do quadro de iniciantes na corrida, porque eu achava um absurdo quem gostava de correr e nunca pensei que eu ia me tornar essa pessoa que semanalmente ia estar lá com meu tênis, fazendo meu treininho do meu jeito. Só que aí eu fui entendendo que não é só sair correndo, é preciso garantir segurança e isso significa pensar em fortalecimento, não fazer loucura de achar que de repente eu vou fazer 1, 2, 3 quilômetros sem nunca ter corrido na vida e nem pular para 10, 15 quilômetros só porque eu comecei a correr há algumas semanas, né? E aí eu comecei a
a pensar como é importante, mesmo a gente praticando essa atividade física, a gente ter essa consciência, porque a corrida, ela é muito gostosa, quando a gente termina aquela sensação de treino feito, é uma delícia, só que a gente precisa se respeitar também, né? Você consegue perceber essa evolução também nos praticantes de corrida? As pessoas estão mais conscientes de que é preciso correr com segurança? Eu entendo que sim, na verdade, não só a corrida, a gente fala muito da corrida porque ela se tornou um expoente, né, no momento atual, mas eu acho que para todos os esportes, né, se a gente lembrar um pouquinho da nossa época ali de 20, 30 anos atrás, no meu caso pelo menos, né, para a adolescência, você não tinha todo o nível de cuidado e atenção, né, na preparação, nas roupas, na nutrição, enfim, tudo que envolve, né, a prática do esporte. Então, tudo isso cresceu junto. E sim, a gente percebe cada vez mais as pessoas não só tendo mais cuidado, né, para poder realizar a prática da atividade física, como na medida em que tem esse cuidado também fazendo isso de uma maneira mais, entre aspas, profissional, né, no sentido de que se cercam de todos os cuidados e suporte necessário para poder fazer a atividade. Lógico que, diante de todo o crescimento, ainda tem pessoas, sim, que precisam se preocupar mais com isso para poder experimentar a atividade com segurança. Ô Douglas, você disse, né, que esse movimento de vocês aí da Bracel começou ali na pandemia, vendo uma necessidade, e a partir daí eu acredito, né, eu avalio, eu corro muito tempo antes, né, eu já corro há mais de 10 anos, mas eu avalio que, assim, começou a crescer esse movimento depois, no pós-pandemia, que as pessoas começaram a mostrar mais interesse. E eu acredito que vocês têm um número ou acompanham esse comportamento para identificar esse crescimento das corridas. Isso realmente aconteceu? Esse boom da corrida aconteceu depois da pandemia? Como que vocês avaliam esse crescimento? Porque agora, antigamente, você tinha uma corrida no domingo, hoje você tem que ficar escolhendo em qual você vai, porque é no sábado, é no domingo. É isso, na verdade, a corrida de rua, ela cresce de maneira orgânica desde a década de 70. Normalmente ela cresce, atinge um platô e cresce de novo e atinge um platô. Só que houve uma mudança na forma de comunicação que envolve a corrida. Você tinha no passado, na corrida, a referência dos atletas profissionais, depois você teve o momento das marcas, né, onde as marcas é que ditavam regras e direcionavam como praticar o esporte. E hoje você tem, na verdade, um processo de cocriação, né, onde todas as pessoas, e aí, lógico, o advento da rede social, né, da comunicação de maneira difusa, vamos chamar assim, né, onde todas as pessoas participam desse processo de comunicação, fez com que houvesse, sim, uma aceleração nessa visibilidade do esporte. Lógico, com a pandemia, isso se acentuou ainda mais, não só a corrida, mas os esportes outdoor. A Abracel, inclusive, ela é uma associação não apenas de corrida, mas de organizadores de eventos esportivos outdoor. Na época da pandemia, por exemplo, havia o que a gente chama de backorder, né, que é conhecido como BO, uma ausência, uma carência, né, de bicicletas em relação à demanda de 200 mil unidades no mundo. Então, assim, todos os esportes cresceram e a gente agora está em mais uma curva de aceleração da corrida de rua. A gente vê um aumento também de pessoas querendo entender mais até dessa, não só da corrida, mas agora tem essas trilhas, nessas corridas com uma quilometragem muito maior do que a gente estava acostumado, e o Douglas tocou num ponto muito importante. As redes sociais fizeram, né, esse papel de espalhar muito mais essa mensagem. Desde que eu comecei a correr, é pouquíssimo tempo, são só 2 anos aí que eu tô todo final de semana ou fazendo meu treininho simples ou participando de alguma corrida aqui da região, mas eu percebi o número de assessorias aumentando bastante. A gente tem agora empresas de fotografia acompanhando treinos simples. Antes a gente tinha isso só em grandes corridas, né? Hoje é muito comum. Eu mesmo falo que eu faço um Pix todo final de semana para ter uma foto bonita de corrida, mas eu não tenho pretensões. Imagina o pessoal que gosta, que pratica isso. E eu acho que o Douglas tocou num ponto muito importante. Como a pandemia disseminou, né, essa mensagem do esporte outdoor, mas
não foi só nela, né? Parece que isso permanece até hoje. Quanto mais influenciadores a gente vê, influenciadores que eu digo qualquer pessoa, eu falo que a Noêmia me influencia muito aqui a praticar corrida. Quanto mais pessoas compartilhando isso, mostrando o que fazem, acho que aumenta ainda mais, né? Esse interesse em cuidar da saúde. Que eu acho que o mais importante de tudo isso, desse crescimento, é o cuidar da saúde, né? Vocês citaram coisas muito importantes, né, nesse contexto da corrida de rua, que são as assessorias esportivas, os grupos, né, que hoje em dia, independente até de assessoria, existem grupos espontâneos de corredores que se unem para poder correr. A corrida ela é um fenômeno social, né? Ela é muito mais do que apenas a prática do esporte, mas é a oportunidade de você se relacionar com outras pessoas, inclusive havendo uma mudança, né? A gente tem acompanhado aí o fechamento de casas noturnas e o aparecimento das coffee parties, né? Das festas diurnas, muitas vezes sem bebida alcoólica, onde as pessoas estão ali para poder interagir, para poder conversar. A questão também de trabalhar um pouco, né, o ambiente estressante do trabalho, das grandes cidades, através da prática de um esporte. Então, a corrida, na verdade, ela é um fenômeno social e ela é uma espécie de solução para uma série de aspectos que a gente vive na sociedade de hoje. Ô Douglas, com todo esse crescimento que você está dizendo aí, essa mudança de hábito, como que fica o impacto desse crescimento nas cidades? Porque a gente precisa de uma estrutura para isso, né? E eu acompanho, às vezes, as secretarias de esporte aqui, converso com o secretário de esporte, ele fala, Noêmia, é uma estrutura que não parece. Às vezes a gente conversa também com organizadores de corridas aqui, e não é só você juntar um grupo e sair correndo por aí. Você precisa ter uma estrutura para isso, né? Você precisa fechar ruas, você precisa ter uma ambulância, um atendimento médico que acompanhe, você precisa distribuir ali pontos de hidratação para que as pessoas não passem mal durante o trajeto. Você precisa estudar o trajeto. Então, como que esse crescimento tem impactado as cidades e se a gente pode dizer que as cidades estão preparadas em termos de estrutura e segurança para que a gente possa realizar essas corridas? Perfeito. É importante ressaltar que o Brasil, né, pelas dimensões aí continentais, tem muita diversidade, né? Tem situações muito diferentes em cada estado, em cada município, e a gente não encontra, né, um padrão, né, para todas as cidades de todos os estados, enfim. Há um ente, né, que é muito importante que participe, que são as federações de atletismo de cada estado. Essas federações de atletismo, elas possuem, né, uma série de regulamentos e orientações, sob uma condução central da Confederação Brasileira de Atletismo, que possui também todo um trabalho constituído nesse sentido. E existe a emissão de um documento chamado PERMIT, que é uma autorização para que as provas oficiais aconteçam. Quando uma prova recebe o PERMIT, ela tem necessariamente que atender uma série de critérios. E lógico que esses critérios variam um pouquinho em relação a cada cidade, cada município, mas uma prova com o PERMIT tem uma chance muito grande de atender todos esses requisitos que foram citados, né, de o atendimento de urgência e emergência, do balizamento de percurso, da hidratação, porque são todos aspectos que são fundamentais para que o PERMIT esteja concedido. Cada cidade tem um modelo, né, na legalização desse evento, mas via de regra, quando a gente atende esse regramento, né, da participação da federação estadual, os eventos normalmente são seguros. Infelizmente, nem todos atendem ainda, no caso brasileiro, e diria que para vocês no mundial, mas isso é um aspecto que tem dia a dia evoluído. Ô Douglas, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando, porque a gente ainda quer saber muita coisa, né? A corrida, como o Douglas disse, mudou bastante, ela acaba tendo caráter diferente de tendências, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, não saia daí. Nós estamos de volta aqui com o RF Debate, hoje falando sobre corrida, né? A gente recebe o Douglas Vieira de Melo Cerqueira, diretor de comunicação e marketing da Abracel, que é uma associação que dá uma atenção para a corrida, para os organizadores de corrida, para que a gente consiga ter um órgão que fiscalize, que oriente, que organize de forma saudável a questão da corrida de rua, e também tem as corridas outdoors, né? E a gente vai
falar tudo sobre isso dentro desse nosso tempo aqui, que a Ana Cecília já está falando, nossa, mas o tempo passa muito rápido. O Douglas, a gente viu aí, a Ana Cecília até comentou, né, que tem muita gente começando a correr. Temos as assessorias, mas muitas vezes as pessoas começam sem orientação. A gente acompanha, a gente que acompanha a corrida, a gente vê muitas vezes casos de pessoas que uma corrida simples, um percurso pequeno, a pessoa chega no final, não consegue concluir porque tem um problema de saúde, tem uma parada cardíaca, tem algum problema sério ali, grave, né? E sai de ambulância, não finaliza, e aquilo que era para ser uma festa acaba se tornando um pesadelo para a família. Isso é um risco, né? Como que a Bracel consegue orientar essas organizações de corridas, as organizadoras, para evitar esses principais riscos que podem acontecer para aquele corredor despreparado, que se envolve muito com a empolgação e esquece da técnica e da saúde? Eu acho que essa pergunta é uma das perguntas mais pertinentes e próprias, né, do momento atual. Assim, primeiro é importante dizer que o sedentarismo, né, e todos os males que são relacionados ao sedentarismo, ele mata muito mais, né, do que pessoas que resolvem fazer uma determinada atividade física. Mas lógico que uma coisa não exclui a outra, né? A gente sim tem que ter o cuidado no momento de fazer um check-up cardiológico antes de começar a praticar atividade física, né, ter uma autorização, né, do médico naquele momento após o exame para que ele possa ingressar na atividade física, ter uma orientação de um profissional, né, de educação física para aqueles que vão se desafiar em provas, em distâncias maiores principalmente, além naturalmente de participar de provas, como eu disse, que sejam oficiais e que tenham todos os cuidados, né, que o atleta merece. A Bracel, né, preocupada com essa situação, ela vem trabalhando uma campanha chamada Corrida Segura, que num primeiro momento tem o papel de promover uma conscientização, principalmente dos atletas, quanto a esse check-up preventivo para a prática de atividade física. Não apenas corrida, mas atividade física em geral e corrida em especial, né? E junto dessa conscientização, a gente vem construindo também um trabalho bastante técnico e consistente com a Confederação Brasileira, né, de Atletismo, com a Sociedade de Médicos de Esportistas, no sentido de melhorar, digamos, a definição de regras quanto a o socorro de urgência e emergência para os atletas nas provas. Então, a gente vem construindo um documento em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo, que em breve vai ser divulgado e que vai servir como base para a implantação, né, dessa estrutura de urgência e emergência nas provas. As duas coisas juntas, né, conscientização e o cuidado dos organizadores, vai trazer ainda mais segurança para as provas. Mas ressalto, é muito importante tomar cuidado para não enxergar a corrida como um vilão. Na verdade, a corrida ou o esporte em geral é a solução do nosso maior mal, que é o sedentarismo, né, que traz a diabetes, que traz problemas de pressão alta, cardíacos e por aí vai. Douglas, eu que pratico atividade física há 12 anos, tem uma coisa que me incomoda muito, é justamente esse pensamento que você compartilha agora, das pessoas enxergarem uma atividade física como algo ruim só por algo ruim que aconteceu em uma prova específica. Eu acho que é muito pequeno, né, a gente limitar um acidente, algo nesse sentido, e falar que, tá vendo, se não tivesse praticado atividade física, se estivesse em casa, não aconteceria isso. Eu acho eu não sei nem definir, mas enfim, acho que é um absurdo a gente ter esse tipo de pensamento hoje. Que bom que você citou isso, porque de fato eu acho que não só a corrida, qualquer atividade física é o que salva vidas hoje em dia, é a maneira que a gente encontra de cuidar da nossa saúde, e cada um escolhe a atividade física que mais for, né, do interesse, da possibilidade. Eu queria até que você falasse mais sobre a Bracel. Se a gente enxergar ali, né, o logo da Bracel numa prova, numa corrida, a gente pode ficar tranquilo, então, que aquele circuito, a forma como aquela corrida foi organizada,
tudo que foi pensado ali, a gente pode ficar tranquilo e saber que aquela prova é segura. A gente pode falar que a Abraçal está por trás disso, então a gente pode ficar tranquilo, porque isso significa que está sendo profissionalizado, né? Até a gente pode chamar de mercado, né, das corridas de rua, não sei se a gente pode chamar dessa forma. Uhum. Eu acho legal a sua pergunta. Eu diria que o primeiro passo é procurar saber realmente se a prova tem, se o evento, porque a prova é um evento, se o evento tem licença da prefeitura, né, a licença municipal da prefeitura, se tem a participação, né, a autorização da federação estadual, então da federação baiana, carioca, paulista, gaúcha, enfim, se tem autorização da federação. Porque a Abracel, por mais que ela seja uma entidade, né, que representa os organizadores de corrida de rua, ela não tem um fim técnico, né, de fazer a organização da corrida de rua do ponto de vista técnico. Esse papel é da Confederação Brasileira de Atletismo através das federações locais. É lógico que um organizador, quando coloca, né, a logo da Abracel, e naturalmente que tendo a autorização da Abracel, a gente leva em consideração sim que seja uma prova com tudo isso que eu citei agora. Mas muito importante, porque às vezes vai acontecer de não ter a logo da Abracel, mas tem a logo da Federação Paranaense, né, de Atletismo, muito provavelmente está ali sim um viés técnico, o cuidado que o atleta precisa para poder praticar a prova. Eu gostaria só de retomar, porque eu trouxe na pergunta antes da Ana, falando dessas pessoas que praticam e chegam no final da prova, não finalizam a prova. Eu não estou dizendo que a corrida é um mal ou que as pessoas vão julgar por aquilo ali. Mas acontece muito, o Douglas, e eu participo de muita corrida, não só aqui na minha região, e eu já presenciei muitos casos de pessoas que não finalizam a corrida, da gente sair impressionado, porque a pessoa estava ali e ela teve um ataque cardíaco, uma parada cardíaca no meio da prova. Isso não quer dizer que, nossa, a atividade física é um mal. Não, não é um mal, mas é necessário que as pessoas tenham uma conscientização que não é só sair correndo. E eu vou até citar um caso, que foi um caso no meio do mundo da corrida, e você que também está nesse meio deve ter tomado conhecimento, de um menino que completou 21 anos e ele quis, com 21 anos, fazer uma meia maratona e ele não estava preparado. Um jovem de 21 anos, que você vai dizer que ele tem toda a saúde do mundo, e ele não estava preparado. E daí eu penso que não é a fazer atividade física que é o vilão, mas é a possibilidade da pessoa investigar o que ela tem. A exigência de laudos e atestados médicos para inscrição em provas, por exemplo. Isso é uma coisa que funciona só na teoria, o Douglas. Isso eu participei já de maratonas até fora daqui e eu nunca precisei de um laudo para atestar que eu tinha condição de fazer uma prova. Então, eu acho que isso é uma falha. É lógico que vai também da pessoa que está praticando ter a consciência, mas, como eu disse, muitas vezes quem está começando tem a empolgação de achar que ela pode se superar, né? E não é assim. Você tem que ir no seu ritmo, cada um tem o seu ritmo. O meu ritmo não é o mesmo da Ana, porque a Ana tem uma idade diferente, ela tem uma condição diferente, o meu ritmo não é igual ao Douglas, que também corre e que é homem. Então, tem diferenças e a gente não pode se envolver na empolgação porque a corrida está na moda. Sim. E sair aí superando limites que você não está preparado para aquilo. E gostaria de perguntar mais uma vez sobre essa questão dos atestados médicos, que também, em prática, pode ser que a pessoa burle, né? Ela pode levar um papel ali falando porque papel aceita tudo. Perfeito, sua pergunta é ótima. Talvez o caso que você tenha citado tenha sido até da Maratona de Porto Alegre, né? O rapaz teve realmente um mal súbito, acho que no quilômetro 20, inclusive. E assim, vamos lá, vamos separar as coisas por partes, né? Porque o assunto realmente é complexo. Primeiro dizer que, com certeza, é fundamental que todas as pessoas que resolvam praticar atividade física, em especial a corrida de rua, façam sim o seu check-up, verifiquem, né, se o seu organismo está adaptado e preparado para fazer uma prova, seja na distância que for, porque há pessoas que passam mal, inclusive, em distâncias menores. Então, sim, tem que fazer a preparação, esse é um ponto. O atestado médico obrigatório para a prática de atividade física é um modelo que já não se adequa, e não se adequa, inclusive, à realidade do Brasil. Se você, trazendo para a realidade, né, de que o sedentarismo é pior do que a prática da atividade física, se eu limito a prática das provas, né, a participação nas provas ao atestado, eu muito provavelmente vou
alijar da participação, né, vou marginalizar dessa participação a grande maioria das pessoas que dependem do sistema público de saúde para obter um atestado. A gente não vê isso mais nem em academias, né, academias de ginástica. Agora sim, trabalhar um processo de conscientização e entender que as provas têm que ter uma estrutura necessária para o atendimento de urgências e emergências, isso é sim fundamental, porque mesmo pessoas, e quando a gente está falando aqui, a quantidade, gente, assim, é pontual, né, é marginal em relação à quantidade de atletas praticantes de corrida de rua no Brasil, mas ainda assim cada pessoa importa e essas pessoas, elas têm que passar pelo processo de preparação, de exames e tudo mais, a prova tem que ter a estrutura necessária para os casos, né, para que quando acontecer uma situação, e às vezes a gente tem situações, algumas delas a gente verificou, pessoas que tinham seus exames em dia, mas que tiveram um mal súbito, né? Tiveram um mal súbito, uma doença congênita. Que é comum também acontecer, né? São situações que podem acontecer. Então, é muito importante a gente entender todo esse contexto, assim. Tenho que ter o atleta fazendo os exames, tenho que ter a estrutura das provas e tenho que permitir que as pessoas pratiquem atividade física ao invés de se entregarem ao sedentarismo. Quando a gente junta todas essas coisas, a gente tem uma fórmula de sucesso. Inclusive, Douglas, você disse que vocês aí, que a Bracel tem a campanha Corrida Segura, né? Eu acredito que a Corrida Segura, ela passe por esse papel também. Eu trago isso porque eu participo de vários grupos de corrida, de coletivos de corrida, e às vezes dentro do grupo, por exemplo, ontem, uma mulher falava no grupo, eu estou correndo há 3 meses e já estou correndo 6 quilômetros no Pace 6, mas eu quero fazer até o final do mês, eu quero fazer uma meia maratona. Não existe isso, você não está com preparo, você precisa ter um preparo para isso, não é qualquer coisa. E eu acho que, assim, tem aí que ter uma colaboração dos grupos de corrida, das assessorias, de criar consciência na pessoa que, ok, você pode fazer o que você quiser, porque é essa a minha opinião dentro da corrida. Você pode do jeito que você quiser, porque você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa chegar. Mas precisa chegar vivo, né? Não adianta você fazer um grande esforço e não chegar lá. Mas é preciso que esses grupos, que as assessorias, os treinadores, trabalhem isso na cabeça das pessoas. Você pode tudo o que você quiser. Eu fui fazer uma maratona depois de 12 anos que eu corria, porque eu achava que eu não tinha ainda condição de fazer aquilo. Então, e tem ali todo um excesso ali de ciclo que você faz, que é uma coisa de louco, que ali você já desiste e não vai para frente. Por quê? Porque tudo é um preparo, né? E a pessoa, é lógico que ela não tem que ficar no sedentarismo, mas ela também tem que ter a conscientização, eu não vou ficar no sedentarismo, mas eu preciso ver como que eu tô para eu poder sair do sedentarismo, né? Ninguém quer que as pessoas fiquem sedentárias, não. Até nós aqui, levantamos a bandeira anti o sedentarismo, mas é preciso que as pessoas tenham essa conscientização e não vão fazendo à torta direito uma loucura que de repente não cabe para ela naquele momento, né? Essa mesmo, assim, a gente tem que estimular essa conscientização, fazer campanhas educativas, né? E, de novo, não só para a corrida de rua, né? Mas para todas as atividades físicas em geral, porque isso, inclusive, reduz o impacto, né? Não só na saúde individual da pessoa, mas no próprio sistema público de saúde. Sim. Se eu tenho as pessoas se cuidando, né? Eu tenho menos absenteísmo, né? Nas empresas, eu tenho, inclusive, já explodem pelo mundo, né? Uma série de situações, de programas, estimulando, né, os funcionários a participarem de programas de atividade física, inclusive remunerando financeiramente esses funcionários, porque eles sabem que isso se reflete num funcionário mais produtivo, mais eficiente para a empresa. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente, cada vez mais, engrossar o discurso da conscientização, das pessoas fazerem o seu check-up, fazerem a preparação e praticarem, sim, atividade física dentro de uma orientação profissional. Porque certamente que, orientado por um profissional de educação física, com a visão correta, a pessoa não vai em 3 meses estar correndo uma maratona, né? Então, eu acho que são esses cuidados, se cercar de bons profissionais, para que tenha realmente uma experiência completa. Douglas, quando eu falava com você para a gente combinar essa entrevista, né, você falou assim, nossa, mas tudo isso, eu vou participar de tudo isso. Eu falei, não, você vai ver que vai passar rápido. E passou. A gente tem um tanto de assunto que a gente não tocou, que a gente gostaria de falar com você, mas o nosso tempo já até estourou.
gostaria que você deixasse a sua mensagem final para quem quer correr, para quem quer sair do sedentarismo, mas que seja feito tudo com segurança e transformar esse hábito num estilo de vida saudável. Perfeito, eu vou contar um exemplo pessoal meu, né? Eu comecei a correr há mais de 10 anos, há quase 15 anos, e fui fazer um check-up cardiológico, que eu fazia todos os anos, e acusou pressão alta. Tinha 30 e poucos anos, e decidi que eu não ia tomar remédio, né? Saí até do consultório com amostra grátis de remédio de pressão e decidi que não ia tomar esse remédio, que ia mudar a minha vida. Perdi 30 quilos, né? Já corri mais de 40 meias maratonas, já corri 3 maratonas, faço triatlon, mudei realmente minha vida. E acho que essa mudança é uma mudança em todos os aspectos. Você ganha mais disposição para estar com a sua família, com seus filhos, você se torna um profissional melhor, além da própria saúde que eu já citei. Então, a mensagem que eu falo é: saia do sofá, né, procure realmente uma orientação profissional dos médicos, dos profissionais de educação física e vá ser feliz em todas as esferas da sua vida. Douglas Vieira de Melo Cerqueira, diretor de comunicação e marketing da Abracel, falou com a gente aqui e eu agradeço a participação, inclusive, dele e da Abracel por ter considerado a possibilidade de falar com a gente. Ana, cada passo dado nas ruas precisa ser acompanhado de preparo e cuidado e consciência, viu? Olha, Noemi, eu não sabia que isso era dessa forma, mas eu tenho muito medo de praticar uma atividade física e acontecer alguma coisa. Então, assim, sempre que eu comecei a me sentir, não tá legal pra mim, eu paro. E eu não sabia que as pessoas não eram assim, muito pelo contrário. Não, eu aguento mais um pouco, eu aguento mais um pouco. Isso me assusta um pouco. Que bom que a gente conversou com o Douglas sobre isso e como é importante conscientização para as pessoas cuidarem da saúde e pensar justamente em prolongar a vida, em viver com a família. Tem muita gente que gosta de encher a boca para falar: eu morreria pela minha família. Gente, vamos viver pela família, vamos buscar cuidar da nossa saúde para conseguir viver perto dela por muito mais tempo. Obrigada, viu? Você ter me convidado para falar disso aqui hoje. Eu agradeço por essa parceria da gente sempre, e eu queria até finalizar, tem uma frase muito comum nas redes sociais, né, para corredor, que é assim: quando as pernas não aguentarem mais, corra com o coração. Não, gente, quando as pernas não aguentarem mais, eu até fiz um post falando sobre isso, quando as pernas não aguentarem mais, pare, respire e continue, mas mantenha-se vivo, né? Isso é o principal. Mas para se manter vivo, faça uma atividade física. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.